Shalom, shalom. O Rebbe diz, você ouve? Estamos aqui hoje no dia 3 de abril do ano de 2022 pelo nosso calendário gregoriano, o nosso calendário secular. Pelo nosso calendário principal, o calendário judaico, hoje nós estamos no dia 2 de Nissan do ano 5782. Nissan, o mês da redenção, o mês de Mashiach. E nós estamos aqui para falar sobre o Rebbe. O Rebbe diz, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, o justo da nossa geração. E o Rebbe diz palavras em que você precisa ter conexão para poder entrar na dimensão espiritual, estar conectado com o Rebbe, para que a centelha divina que está em cada um de nós possa cada vez mais realmente acender a chama viva de um amor ardente por Deus. Por isso que é importante, os nossos sábios dizem, desde a antiguidade, que o tzadik da geração é importante que nós estejamos em conexão com ele. E por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel é o tzadik, o justo da nossa geração, e nós procuramos aí no nosso dia a dia essa conexão com ele. Por isso, pela graça bendita de Hashem, iniciamos esse projeto faz pouco tempo. O Rebbe diz, você ouve? E para nós hoje, trazemos a você o chamado do Rebbe. Então, diz o nosso Rebbe, quando surgir um rei da dinastia de David, que estuda a Torá e se ocupa com as mitzvot como David, seu ancestral, de acordo com a Torá escrita e oral, e influenciar todo o povo judeu para que se comporte de acordo com ela e fortaleça o seu cumprimento e lute as guerras de Deus, é muito provável que seja Mashiach. Se fez e teve sucesso e construiu o Beit HaMikdash no seu lugar e juntou os exilados do povo judeu, então, com certeza, é Mashiach. Isso está escrito no Talmud de Rambam, Hilchot Melachim, capítulo 11 e parágrafo 4. Primeiramente, o que o Rebbe diz aqui sobre essa questão? Aqui nós estamos em o chamado do Rebbe. Primeiramente, o Rebbe nos dá 5 sinais para que nós possamos discernir. Provavelmente, quem cumpre esses 5 sinais, provavelmente seja o Mashiach. E depois ele nos dá 2 sinais em que nós podemos ter certeza que é Mashiach. Então, os 5 primeiros sinais que o Rebbe diz para que nós possamos aí ver que provavelmente seja Mashiach, então ele diz, é aquele que vem realmente da dinastia de David, quer dizer, a descendência de David. E aí, os 5 sinais, estuda a Torá, se ocupa com os mandamentos como David e o seu ancestral, e de acordo com a Torá escrita e oral. Ele influenciará todo o povo judeu para que se comporte de acordo com as mitzvot e se fortaleça nelas. E fortalecer o seu cumprimento, é o 4º sinal. E o 5º sinal, o 4º sinal é fortalecer o cumprimento dos mandamentos. E o 5º sinal é, e lute as guerras de Deus, ou seja, cada vez mais disseminando a unidade e a unicidade de Deus, defendendo realmente os princípios realmente bíblicos da palavra e do único Deus, o único Criador e o único Salvador. Então esses 5 sinais, quando você ver este personagem em ação, provavelmente seja o Mashiach.
E aí ele dá-nos mais 2 sinais. Os outros 2 sinais ele diz assim: se fez e teve sucesso e construiu o Beit Hamikdash no seu lugar, ou seja, a construção do 3º templo. Então a construção do 3º templo é o primeiro sinal desta fase final que o Rebbe diz. E o segundo sinal é: e juntou os exilados do povo judeu. Ou seja, os judeus do mundo inteiro entre as nações sairão das nações e convergirão para Israel, para Jerusalém. E as nações ficarão totalmente sem um judeu no meio deles. Porque ele vai cumprir realmente essa profecia de juntar os exilados do povo judeu. Ainda o povo judeu vive no exílio, a chamada grande diáspora, depois do ano 69 da nossa Era Comum, quando o Império Romano destruiu, não somente Jerusalém, mas destruiu o Beit Hamikdash, e ficou somente o Kotel, o muro. E então, esses 2 sinais aqui, os 5 primeiros provavelmente seja Mashiach. Mas esses 2 sinais, então o Rebbe diz, com certeza é Mashiach. Então, quando nós virmos os 5 primeiros sinais, isso já é para levantar o alerta, os passos de Mashiach, para ouvirmos. E a hora que nós percebermos os outros 2 sinais, a construção do 3º templo e definitivo, lá em Jerusalém, junto ao Kotel, o muro que está lá. E ao mesmo tempo, os exilados judeus que estão entre as nações retornando para Eretz Israel. Então, esses 2 sinais aqui é para termos a certeza que é Mashiach. E então, continuando, o Rebbe diz: nossa geração é a última geração da Galut, o exílio, e a primeira da Geulah, redenção. Na véspera do dia 28 de Nissan, do ano 5751, que corresponde à Era Comum, 11 de abril de 1991, o Rebbe fez um apelo emocionado aos seus seguidores, os seus Hassidim, e à comunidade judaica em todo o mundo, para aumentarem os esforços para trazer Mashiach e a suprema redenção tão almejada e esperada. Ditas numa voz angustiada e com termos pessoais que não lhe eram característicos, as palavras do Rebbe chocaram profundamente os Hassidim presentes à sinagoga do Rebbe e ecoaram em todo o mundo. Abre aspas, o Rebbe diz: como é possível que a redenção ainda não tenha sido atingida? Gritou o Rebbe. Que apesar de tudo que aconteceu e tudo que tem sido feito, Mashiach ainda não chegou? O que mais posso fazer? Já fiz tudo que podia para levar o mundo a verdadeiramente exigir e clamar pela redenção. A única coisa que me falta fazer é transferir o assunto para vocês. Façam tudo o que estiver ao seu alcance para conseguir isso. A luz mais sublime e transcendente que precisa ser atraída ao nosso mundo com ferramentas pragmáticas. Já fiz tudo o que podia, agora entrego a vocês. Façam todo o possível para trazer o justo Redentor imediatamente. Já fiz minha parte. A partir de agora, tudo está nas mãos de vocês. Então, este é o chamado do Rebbe. E por isso, dentro desse aspecto todo, uma coisa que ele deixou bem
patente aos seus Hassidim, os seus seguidores, aos rabinos, dizendo: vão e anunciem entre as nações, entre os não-judeus, a unidade e a unicidade de Deus e as 7 leis universais. Nessa somatória, Mashiach virá rapidamente, brevemente, e que seja em nossos dias. Amém, vem amém. Por isso, você, Benei Noor, você tem um papel importantíssimo para esta última hora, para esse tempo, em que o Rebbe já nos alertou. Neste mesmo período de 1990 a 1991, que corresponde ao ano judaico 5.751, o Rebbe diz: eis que chegamos ao meio-dia do 6º dia para o Shabat. Ou seja, a outra metade deste 6º dia, tudo se resume numa preparação para adentrar ao Shabat, o 7º dia da semana. Transportando isso para o significado profundo que o Rebbe diz, ele está dizendo: eis que naquele tempo, em 1991, nós chegamos na metade do 6º milênio para entrarmos no 7º milênio, na redenção final com Mashiach. Se em 1991 ele já deu essa palavra profética, imagine então o quão perto está agora a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Ainda mais, sendo que nos 4 ventos do planeta, nós estamos vendo aí o movimento Benei Noor, não-judeus entre as nações, cada vez mais grupos e grupos e grupos e grupos, sendo revelado, mostrando o quanto que estão fazendo realmente para trazer Mashiach. O quanto que estão fazendo as suas preces diárias, sua techuvá, o estudo da Torá, 7 leis universais, a de Sedaká, uma somatória de fatos que comprovam que os passos de Mashiach já podem ser ouvidos. Por isso, o Rebbe diz: o chamado está pronto para atender ao chamado do Rebbe? Seja forte, seja luz e abrace a causa revelação de Mashiach para os nossos dias agora mesmo. Amém, vem amém. Até amanhã. Shalom.